Bom dia novamente a todos. Houve uma falha na transmissão que eu estava fazendo, então vou repetir tudo novamente, ok? Bom, meu nome é Roberta Andriane Renault, eu sou advogada criminalista, atuo nessa área há 20 anos e, além disso, sou consultora de advogados que estão iniciando a carreira criminal e também ministro cursos voltados para a prática da advocacia criminal, sem contar com o conteúdo que eu compartilho gratuitamente com vocês na fanpage chamada de Vocação Jurídica. Bom, pessoal, peço desculpas por estar entrando em contato com vocês tarde, são 10h50 da manhã, geralmente eu entro em contato cedo, mas ontem eu promovi um webinário no YouTube, e esse webinário eu me preparei para ele, foi cansativo e eu acabei descansando um pouquinho e tentando me conciliar com os meus afazeres também como advogada. Pois bem, nesse webinário eu falei sobre a questão da execução provisória da pena diretamente relacionada ao caso do ex-presidente Lula. Então é muito interessante, quem não assistiu, eu oriento, né, que vá até a parte descritiva desse vídeo, tem o link de acesso, o webinário é gratuito. Eu falei resumidamente sobre o que é execução provisória da pena, quais os fundamentos suscitados pelos advogados do Lula ao tempo em que impetraram o habeas corpus e falei também sobre os fundamentos utilizados pelos ministros do STJ que levaram à denegação da ordem. Então, eu acho que vale muito a pena. Bom dia, doutor Berg, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Marco. Bem-vindo. Não existe hora para essa orientação. Obrigada, querido. Então, hoje eu quero debater com vocês o tema que se acontecesse com o cliente de vocês, né? Vamos supor que o cliente de vocês acabou de ser condenado a uma pena privativa de liberdade em primeiro grau de jurisdição. E aí você precisa preparar um recurso de apelação, né? E acontece o seguinte, para vocês entenderem o que fazer, primeiro precisam entender o que é a execução provisória da pena. Vamos lá. Até um tempo atrás, o STF, ele entendia o quê? Que aquele indivíduo que aguardava o processo em liberdade, caso ele estivesse atendendo todos os chamados, os atos processuais, comparecendo espontaneamente, não oferecendo nenhum risco à sociedade, nem ao desenvolvimento do processo, ele poderia aguardar esse processo em liberdade até o esgotamento de todos os recursos, o recurso especial e extraordinário, inclusive. Bom, mas diante de um HC que foi impetrado e julgado em 2016, o STF começou a mudar o seu entendimento. E essa mudança de entendimento trouxe várias controvérsias, tanto para a doutrina como para a jurisprudência. Hoje o STF acredita que, se o seu cliente é condenado em primeiro grau de jurisdição, né, e essa sentença ela é mantida na apelação, ou seja, os desembargadores do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, eles negam provimento ao seu recurso e mantém a condenação do seu cliente, nesse momento é possível, sim, o início do cumprimento da pena. Esse é o entendimento do STF. E aí, vários garantistas, operadores do direito, apontaram diversas ilegalidades nesse posicionamento, inclusive ferir a Constituição Federal no seu artigo 5º, quando trata do princípio da presunção de inocência e da não culpabilidade. Bom, o STJ, no caso do Lula, ele também aderiu a esse entendimento, vamos falar assim, do STJ. Então, para eles, cabe sim a execução provisória da pena. Então, vamos imaginar que o cliente de vocês está sendo processado, né? E quando o juiz de primeiro grau condenou, o que vocês podem fazer para tentar evitar essa execução provisória da pena? O que na prática pode ser feito? Bom, vocês já sabem que há um risco de o próprio tribunal negar provimento ao seu recurso e determinar a execução provisória da pena. Mas existem alguns mecanismos, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque alguns tribunais
E aí eu falo de tribunais que não são os superiores. Estou falando dos tribunais de justiça, dos TRFs, etc. Eles não adotam automaticamente a decisão do Supremo. Então, alguns entendem que o caso em concreto deve ser analisado, que a situação do seu cliente deve ser analisada concretamente, para que então o tribunal decida se o seu cliente vai iniciar o cumprimento da pena se for desprovido o recurso de apelação. Então, na apelação, eu sugiro a vocês destacar o perfil do cliente de vocês. Se é um cliente que sempre compareceu aos atos processuais, não apresentou nenhum problema durante o processo, não atrapalhou a instrução criminal, né? É uma pessoa primária. Diante de tudo isso, vocês podem colocar isso e devem na peça de apelação para já tentar convencer aquele tribunal que vai julgar a sua apelação que, no caso de manter a condenação do seu cliente, não fixar a execução provisória. Agora, isso é uma tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil, na medida em que o STJ e o STF já se pronunciaram sobre o tema. Né? Então, há tribunais, sim, locais que estão aderindo também ao entendimento do Supremo. Mas eu posso falar para vocês que em casos específicos, o Tribunal de Justiça, inclusive aqui do Rio de Janeiro, não determinou a execução provisória da pena do meu cliente, mesmo com o entendimento do Supremo, por entender que cada caso merece uma análise isolada. Então, nesse momento da apelação, além daqueles capítulos que devem compor a apelação, que eu acredito que a maioria já deve conhecer, as preliminares, a questão do mérito, vocês também devem apontar a questão da execução provisória da pena. Seria inútil. Aliás, foi o que os próprios advogados do Lula fizeram no habeas corpus. Eles disseram que não haveria necessidade da execução provisória da pena, já que o Lula compareceu aos atos, possui mais de 70 anos, é primário, né? Falaram também, sustentaram a violação à presunção de inocência e o artigo 283 do Código de Processo Penal. Então, deem um destaque também na sua apelação a essa questão da execução provisória e, mais que isso, quem já assistiu minhas lives, quem costuma acompanhá-las, sabe o quanto eu sustento a necessidade da sustentação oral dos recursos. Né? Não basta você fazer o melhor recurso técnico adotando as técnicas jurídicas, isso não é suficiente. Você tem que ir até o tribunal e fazer essa sustentação oral no dia do julgamento. E acredite, essa sustentação oral pode modificar votos dos desembargadores. Então, além de você falar sobre a execução provisória da pena na peça de apelação, propriamente dita, faça menção disso também durante a sustentação oral. Não é resultado garantido, aliás, é uma tarefa muito difícil, mas você aumenta as chances do seu cliente continuar respondendo aquele processo em liberdade. Não é porque algo está sendo o entendimento do Supremo e do STJ, se nós consideramos isso como um abuso, como uma inconstitucionalidade, o criminalista tem o dever de defender o direito do seu cliente até o último momento, ainda que seja uma tarefa difícil. Tá, pessoal? Então, era essa minha dica que eu tinha para falar hoje. Quem não assistiu o webinário do Lula, é gratuito, fiz ontem. Repito, o link de acesso está aqui na parte descritiva. Estou também encerrando as inscrições para o meu curso de mentoria de audiências criminais na prática. Aprender a participar das AIJs concretamente. Não aquilo que vocês aprendem na doutrina, mas no dia a dia. Então, essa experiência eu quero passar para vocês. Quem quiser ainda se inscrever no valor promocional, entre em contato através do meu WhatsApp e quiser se inscrever no grupo que eu tenho fechado de advogados iniciantes, também pode entrar em contato comigo, tá bom? Um forte abraço a todos, muito obrigada pela participação de vocês. Dúvidas, estarei sempre disposta a esclarecê-las e até amanhã com uma nova live.
Beijo grande para todos. Fiquem com Deus. Forte abraço, gente. Tchau.